Irmãos, a gente está iniciando agora a nossa celebração. Acredite, enquanto eu estou falando com vocês, também estou compartilhando o link da mensagem de hoje. Alguns irmãos preferem assim. Inclusive, eu gostaria de sugerir que você deixasse a notificação ligada do nosso canal, porque quando a gente inicia um vídeo, vocês logo recebem essa mensagem no celular de vocês e vocês já vão ficar atentos a tudo que tem acontecido. Bem, o tempo que eu estou conversando com vocês é o tempo que eu tenho feito nos últimos encontros, que os irmãos vão chegando. Eu espero que a semana de vocês esteja sendo uma semana muito abençoada. Eu tenho sentido Deus a cada momento e é uma satisfação muito grande a gente poder cantar juntos, a gente poder orar juntos. Nosso coração, mais uma vez, se alegra porque você pode estar aqui, pode estar acompanhando. E a gente sabe que hoje está muito mais próximo de terminar esta pandemia. Não sabemos quando as regras vão mudar. Já passamos por tantas coisas e o Senhor tem nos fortalecido. Então eu te convido a orar junto comigo. Vamos orar. Meu Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Pai. Porque nós podemos ter esse tempo junto com os nossos irmãos. Que o nosso coração possa transbordar de alegria. Que nossas canções possam glorificar o teu nome. Assim como a nossa vida, a cada momento, a cada dia. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E é nesse espírito que a gente está, que eu te convido a cantar Dom de Amar. E como é de costume nosso, e eu tô com muita saudade disso, aí na tua casa, com quem você estiver, nem que seja o teu cachorro ou o teu gatinho, mas dá um abraço e diga o quanto que é bom a gente ter pessoas para que a gente possa amar, pessoas para que a gente possa demonstrar esse amor, e esse amor que vem de Deus. Então, que a gente possa continuar compartilhando desse amor, dessa coisa boa que vem de Deus. Quero te amar, quero amar sem distinção, sem preconceitos, sem brigas, em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus para nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus e nos deu o dom de amar para
Amém. E essa próxima canção, ela fala exatamente sobre algumas questões que a gente está vivendo hoje. Fala sobre a soberania de Deus. E algo que tem me consolado muito esses dias é que, apesar da glória que Deus tem, de todas as coisas que Ele tem para resolver, Ele se importa comigo também. E se importa comigo, com você, e Ele não deixa passar nada despercebido. Então, que a gente possa descansar e saber que Ele tem o controle de tudo e que Ele está resolvendo tudo. Então, te convido a cantar. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar,
dos reis. Foi que eu nasci, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É meu prazer te adorar, ministrando louvor. É meu prazer te adorar, onde flui o amor. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade da gente poder mais uma vez estar aqui e poder te louvar e te engrandecer. E muito obrigado, Senhor, porque a gente está bem, porque a gente está vivo, porque as nossas famílias estão bem. Mas também te peço, Senhor, que Tu estejas consolando, que Tu estejas confortando as pessoas que perderam algum parente durante esta pandemia, seja para esse vírus, seja para outra coisa, mas que o Senhor é dono de tudo, o Senhor é sabedor de tudo. Então, seja com cada um de nós, continua nos abençoando, continua nos ajudando, continua nos dando forças para passar por essas situações que estão ocorrendo e nos dê sabedoria, Senhor, para agirmos conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, Lígia. Irmãos, esse é o nosso prazer, poder adorar a Deus. Mas o fato é que nem sempre a gente adora Ele com as nossas atitudes. E é sobre isso que eu quero falar agora. Hoje, eu tenho a honra de iniciar uma nova série de mensagens. Na quarta-feira passada, finalizamos a série Babilônia, uma série que nos acompanhou mais de 6 meses. E agora vamos iniciar a série Pecados da Quarentena. Se você ainda não viu, no Facebook e no Instagram tem as artes do Pecados da Quarentena. A Kaira fez um trabalho excepcional. Mas além das artes, se você teve contato, eu gostaria de pensar o que você entende quando você vê essa frase, Pecados da Quarentena. Nós não trataremos a quarentena como a grande vilã desses dias, irmãos. Na realidade, a quarentena ou o isolamento social só nos permitiu identificar algumas coisas dentro da nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa comunhão com Deus, que precisam mudar. Estava vendo o jornal hoje e uma frase de um jornalista, para mim, foi muito interessante, que nós não podemos dizer
que a pandemia causou a fragilidade do sistema de saúde do país, apenas deixou a fragilidade em evidência. A mesma coisa nós começamos a ver com alguns pecados, com algumas situações que aconteciam antes, mas agora que a gente está passando muito tempo em casa, que a gente está tendo contato muito através do meio virtual, parece que alguns pecados saltaram mais aos olhos. É claro que a gente não vai conseguir tratar de todos, serão apenas 6 semanas para poder tratar sobre isso. E a mim hoje, inclusive, nas próximas semanas, a gente vai estar recebendo alguns convidados aqui, alguns amigos que vão poder partilhar também a visão bíblica de alguns pecados que a quarentena tornou latente nesse tempo. E hoje, coube a mim falar sobre o pecado da fake news. Isso, fake news. Se você está fazendo o diário de imersão e na semana passada você estava atento, o irmão Mário Jorge que escreveu, acho que foi na terça-feira da semana passada, ele separou um tempo para falar sobre essa questão da fake news. Então surgiu com ele essa ideia. Então eu fui para o texto, um dos textos que ele sugere lá, já pode deixar a sua Bíblia aberta em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 até o 16. E o termo fake news ele já era conhecido depois do boom da internet, de muita gente poder entrar pelas redes sociais, de muita gente poder acompanhar isso. Provavelmente você já foi vítima de fake news e talvez até compartilhou, e é sobre isso que a gente quer tratar aqui hoje. Mesmo que, digamos, alguém não saiba o que é fake news, que é muito difícil porque está falando direto na televisão, mas um termo bem paraense, fake news é potoca mesmo. É aquela mentira que contam e parece mas tão convincente que as pessoas, além de encarar como verdade, acabam passando adiante. E isso tem causado prejuízos, constrangimentos e até problemas muito mais sérios. Estava pesquisando e, segundo a Folha de São Paulo, o número de países que tinham alguma lei contra fake news duplicou após o período da pandemia, depois do início da pandemia. O que é um indicativo que os governos estão atentos para isso. É uma realidade. É uma guerra de informações. E às vezes a gente não sabe o que acreditar no meio disso tudo. Hoje, a gente vai pensar assim, como lidar com as notícias que vêm até nós? Eu vou propor uma peneira para a gente. Uma peneira bem simples. Inclusive, tem uma outra peneira chamada peneira de Sócrates, é muito interessante olhar, mas eu não vou olhar nesse sentido. Eu peço que você, já com a sua Bíblia aberta, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, acompanhe junto comigo. Escrevo-te essas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiqueis ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido em glória. Essa série de mensagens é uma série que vai tratar sobre vários temas. É uma série temática que a gente costuma falar. Mas me permitam encarar um texto bíblico e a gente vai tentar expor esse texto bíblico e daqui tentar trazer princípios para a questão de fake news. Porque a palavra fake news não está na Bíblia. Mas quando eu olho para essa passagem aqui que nós lemos, de maneira geral, olhando para os termos, olhando para essas palavras que estão aqui, 4 palavras me chamam a atenção. A primeira palavra é a palavra igreja. A palavra igreja. É muito interessante a gente voltar à definição do que é igreja. O que muitas pessoas acreditavam um tempo atrás que seria igreja, hoje em dia tudo mudou. E aí eu posso dizer, voltamos à palavra, voltamos à essência. Sim, somos templo do Espírito Santo, mas o termo utilizado aqui em 1 Timóteo, e a maioria das vezes utilizado na Bíblia, é o termo eclesia. A ideia... já foi muito falado para a gente que esse termo traz a ideia de chamados para fora, de chamados para fora do mundo. Só que ele é utilizado nessas passagens com a ideia de assembleia. Então, a igreja não pode ser uma pessoa sozinha, por mais que sejamos o templo do Espírito Santo, nesse sentido de eclesia.
somos igreja reunidos em assembleia. Até tentamos adaptar nesses tempos pelo meio social, pelo meio virtual, mas ainda assim a gente sente que falta algo mais. Falta olhar nos olhos, falta ver a reação dos irmãos, falta pensar maneiras para a gente poder propagar a palavra e tudo isso. Mas o que eu quero ressaltar para os irmãos é que quando o texto fala de igreja, ele está falando nesse sentido de igreja. A eclesia, a reunião dos santos, que pode ser a reunião universal, mas também a reunião local. Aqui está sendo falado, aqui a eclesia é a Assembleia dos Santos que se reuniam na cidade de Éfeso. Então nós somos a eclesia, somos a igreja Batista Memorial, lá da Doutor Freitas, no bairro da Sacramento. Lá é um endereço. Mas nós, quando nos reunimos, aí somos igreja. Também um outro termo interessante, segundo termo, é o termo coluna. Coluna. Talvez uma outra versão está trazendo a palavra pilar. E essa é a ideia mesmo, né? O nosso templo físico, lá na Doutor Freitas, tem 4 colunas na frente. Pensem naquelas colunas, mas multipliquem por 5 aquelas colunas. 5 no sentido de tamanho. Agora multipliquem por 50 a quantidade de colunas. Mais ou menos era essa quantidade de colunas. E colunas espetaculares que tinha na cidade de Éfeso, no templo oferecido à deusa Diana. A gente sabe que lá o povo ele era devoto de Diana e tudo mais. E a coluna, ela servia para sustentar a edificação e também para exaltar os construtores, e principalmente, naquele caso específico, o rei que tinha doado dinheiro para poder edificar aquele templo. Então, a coluna ela tem esse sentido de exaltar e de sustentar. Agora, o outro termo, que na minha versão está assim, mas outra versão pode estar falando proteção, alguma ideia nesse sentido, mas o meu fala baluarte. Baluarte, a ideia do baluarte tem a ver com base, só que principalmente traz uma ideia de proteção. O baluarte seria uma edificação. Talvez você já viu, quando passa na frente de presídios, nós temos, são outros termos que nós utilizamos aqui no Brasil, mas seria a mesma ideia de um baluarte. Você vê uma parede muito grande, e quando a parede se encontra no cantinho da parede aqui, né, como um vigia teria uma visão cega, então eles fazem uma espécie de torre, por isso chamam de baluarte, que ela vem para fora um pouquinho, e ele consegue ter visão de ambos os lados. Um baluarte, ele é algo muito forte, mas porque ele serve para proteção. E a quarta palavra que chama atenção aqui neste trecho é a palavra verdade. A verdade aqui, que Paulo escreve para Timóteo, é o quê? É a palavra de Deus, sim. Que ela de fato é verdade, ela é inequívoca. Ou seja, a gente não tem dúvida nenhuma sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é real. E ela foi revelada a nós. Não foi uma descoberta humana, foi uma revelação de Deus. A igreja, ela não pode inventar a palavra, ela não inventa a verdade. A igreja sequer pode alterar essa verdade. Mas ela precisa apoiar, proteger e exaltar essa verdade. Então a igreja faz o quê? A igreja, a reunião dos santos, nós como igreja precisamos apoiar, proteger e exaltar essa verdade. Nós apoiamos porque tanto somos apoiados nela, como a comunidade vai conhecer a palavra a partir da gente. A nossa base é a palavra. Só que nós somos coluna no sentido que elevamos a palavra e mostramos a palavra para o mundo. E a palavra precisa ser anunciada por nós. Mas nós também vamos proteger esta palavra. Vamos protegê-la, irmãos. Porque ela é a verdade. Graças ao Senhor, homens e mulheres na história protegeram a palavra para chegar até nós. Ainda tem lugares que é proibido levar a palavra. Existem hoje contrabandistas de Bíblia, porque essas pessoas protegem, apoiam e exaltam a palavra.
nos nossos dias, esses dias mesmos de confinamento, de pandemia, a crise humana está muito séria. A gente já não confiava uns nos outros e agora está muito pior. A gente não sabe que autoridade confiar, qual instituição deve ser considerada como verdadeira. Para muitos, a verdade ela é relativa. Só que a palavra de Deus como verdade, ela precisa ser a nossa fundação. Porque é nela que nós precisamos caminhar, é nela que nós precisamos crescer. Por isso, esse ano a gente ainda volta à ideia de ter imersão na palavra. A palavra de Deus continua sendo o nosso alimento, porque ela é a verdade. É nela que eu preciso me alimentar. E a palavra de Deus, ela me dá força. Essa verdade, a verdade do Senhor, ela é a única que me dá força. Por isso eu preciso permanecer nela. E eu preciso anunciar essa verdade aonde eu for. Mas lembra que eu falei, né? A gente tem um tema. Eu só fiz um panorama rápido aqui do texto, de uma maneira geral, do texto de 1 Timóteo, capítulo 3. Mas o que nós queremos descobrir é como lidar com as notícias que vêm até nós. Às vezes a gente nem está procurando, a gente liga a televisão, chega uma notícia, a gente entra numa rede social, como o WhatsApp, a gente conversa com um amigo, e aí chega uma notícia. Como é que a gente lida com essa notícia? São 2 passos que eu gostaria que os irmãos observassem. São os passos difíceis, de fato. Confesso já de antemão que eu já caí em alguns momentos aqui. Mas eu tenho que me perguntar, a notícia chegou até mim. Posso acreditar nessa notícia? É a primeira coisa que eu tenho que fazer. O primeiro crivo, é a primeira peneira que eu tenho que fazer. Porque as melhores mentiras, elas vêm de encontro às nossas necessidades ou às nossas revoltas. As mentiras, às vezes, que nós não daremos atenção em outro momento, talvez no momento de crise, no momento de dor, no momento de revolta, aquele negócio começa a fazer sentido. E as teorias mais malucas, as conspirações mais esquizofrênicas do mundo, talvez começam a passar em nossa mente como uma possibilidade nesses momentos. Uma das maneiras de eu saber se realmente é verdade, eu preciso saber quem foi que falou isso. Eu não estou dizendo quem passou a informação para você. Porque a maioria das vezes, a informação chega através de pessoas que você respeita, que você ama, que várias vezes já se deram que realmente são verdadeiras, e não são pessoas mentirosas, às vezes, que trazem a mensagem para você. Só que, muitas vezes, essas pessoas já foram vítimas da mentira e estão propagando essa potoca, essa fake news. Você já viu, assim, uma mensagem que geralmente vem no WhatsApp, assim, porque a ciência diz tal coisa. Irmão, todas as vezes que você lê uma mensagem escrita, a ciência descobriu, a ciência decretou, a ciência determinou, pode descartar, irmão. Pode descartar. Porque não existe a instituição chamada ciência. Não existe. Mas os mentirosos, eles utilizam esses termos porque hoje em dia a gente valoriza muito o que é científico. Só que isso não é da natureza da ciência. A ciência nunca pede a verdade última de algo. Pelo contrário, a ciência se constrói na dúvida. Por isso que não é raro você ver um estudo que mostra uma coisa, depois vem um estudo que mostra outra coisa. Sim, isso é ciência. O erro é quando alguém utiliza isso e fala, não, porque a ciência decretou tal coisa. Não é bem assim. Não é bem assim. Então a gente tem que estar muito atento em relação a isso. É claro que com esses estudos diferentes, com o tempo, pessoas e instituições com credibilidade, que já ganharam credibilidade, aí eles vão colocar. Então, é interessante quando vem assim, olha, segundo os estudos, sei lá, da instituição tal, da universidade tal, do grupo de pesquisa tal, aí sim a gente pode considerar que talvez seja verdade. Eu digo talvez, porque assim como as pessoas utilizam essa ideia da ciência, pegam o nome de um pesquisador, às vezes a pessoa nem é médica e coloca lá médico tal. Eu já vi mensagem até com o CRM do cara, médico não divulga seu CRM desse jeito, mas enfim.
às vezes essas mensagens chegam para a gente. Aí eu queria já chamar a sua atenção. Se um cientista ou um médico tem um estudo seu, e é um estudo sério, é um estudo bom, ele não vai fazer um vídeo para YouTube, ele não vai fazer uma corrente de WhatsApp, não vai fazer uma mensagem de Facebook. Essa pessoa séria, ela vai publicar em uma revista científica, ou vai até escrever um livro, porque quando você publica um conhecimento, é assim que você permite que outras pessoas, outros cientistas questionem. É assim que acontece. Então, quando você recebe a mensagem, não, porque é o médico fulano, irmão, um médico sério não faria isso. Mesmo numa situação grave, o que é interessante? Você tem uma postagem, você tem uma instituição. Até a questão dos jornais, a gente tem que olhar com muita atenção, mas eles ainda são instituições que podem responder juridicamente pelas informações que passam. Então, são opções, segundo o jornal tal, que citou tal coisa, aí talvez seja interessante. E aí eu queria contar algo para vocês. Eu já caí em fake news, eu já compartilhei fake news, e eu não me orgulho disso, mas nós estamos sujeitos a isso. E eu confesso isso diante de Deus, diante de vocês. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu recebi uma mensagem num grupo da Ordem dos Pastores. E a mensagem era que algumas empresas estavam fazendo uma feira aqui no hangar, uma feira de emprego, e que várias empresas estariam selecionando currículos de pessoas desempregadas. Poxa, eu peguei a informação de lá, eu achei muito interessante, eu confio nas pessoas do grupo. Ainda assim, quando eu compartilhei, eu não verifiquei a informação. Aí eu falei, olha, os interessados é bom verificar. Gente, eu sou pastor. Algumas pessoas pegaram a informação e falaram, não, se o pastor compartilhou, então talvez seja algo verdadeiro. E depois eu fiquei triste ao saber que não era verdade. E alguns irmãos ficaram horas na fila. Chegaram lá e falaram que realmente tinha uma empresa, mas a feira não era sobre isso, era para as empresas mostrarem. Então as pessoas ficaram frustradas no meio disso tudo. E de lá para cá eu tenho estado muito mais alerta em relação a essas notícias que são passadas para mim. Hoje mesmo, hoje, dia 20 de maio, sempre tem a fake news do dia. E a fake news de hoje foi eu vi isso em vários grupos, falando que a prefeitura tinha datas para reabrir os locais de acordo com o grau de risco. Aí eu falei, poxa, interessante isso, só que eu abri o documento, né? E isso ainda cedo, no primeiro grupo que eu fui ver. Quando eu abri o documento, eu vi que lá no título do documento estava escrito proposta, e no fim do documento ninguém assinava. Irmão, prefeito, vai assinar. A pessoa tem que se comprometer. Se ninguém se compromete com aquela mensagem, é fake news. A gente não divulga. A gente aguarda a informação. Não é a primeira vez que eu vejo até postagens que, às vezes, pessoas bem intencionadas até colocam, como eu já em algum momento coloquei no grupo da igreja, o que eu tento fazer na maioria das vezes. Eu tento ir no privado da pessoa. Eu pego, separo um tempo, vou pesquisar se a informação realmente é verdadeira. Tem sites que você pode jogar, é verdade, pode verificar se é da prefeitura, vai no site da prefeitura, se é do estado, vai no site do estado. Aí, geralmente, eu espero um pouquinho, e aí eu vou no privado da pessoa. Falo, minha irmã, meu irmão, meu amigo, olha, eu tenho uma informação que isso não é verdadeiro, e dou oportunidade para a própria pessoa se desculpar no grupo. Né? Já teve situações que já tinham comentado e tal, e aí eu entrei diretamente em algum grupo para comentar sobre isso. Mas fica aqui uma dica em relação a isso. Porque o primeiro passo, quando a notícia chega, eu me pergunto, esse negócio é verdade? Porque, meu irmão, nós somos a coluna e baluarte da verdade. E a palavra de Deus, que é a verdade, nessa eu posso confiar. Essa, de fato, é verdadeira. E um dos principais motivos é porque nós sabemos quem, de fato, escreveu. O autor das escrituras é Deus. Ele inspirou homens para que elas fossem escritas, para que elas chegassem até nós, para que elas fossem preservadas. Mas quem escreveu foi Deus. E me diga, um Deus que ele é
Todo-Poderoso, ele tem condição de preservar essa palavra através da história, porque ele escolheu a palavra escrita para que ele pudesse revelar a nós. Então, por mais que alguém diga, porque a igreja selecionou, não, a igreja apenas reconheceu os textos que eram inspirados por Deus. A igreja, ela não decretou isso, porque de fato quem fez foi Deus, e Deus tem poder para preservar essa palavra, e essa palavra que quando nós lemos, que é verdadeira, ela vem nos transformando, meus irmãos. Essa diferença inicial eu queria fazer. No mundo em que nós não sabemos o que é verdade, precisamos de vários passos para isso. Agora, o salmista diz que a tua palavra, a palavra do Senhor, essa palavra, ela é verdade. Então, nessa palavra eu posso confiar. A segunda pergunta que eu tenho que fazer quando a notícia chega até mim, eu realmente preciso levar essa notícia adiante? E isso é muito interessante perguntar, porque ninguém quer ficar para trás, meu irmão. Ninguém quer ficar para trás. Vocês já viram a quantidade de livros que foram escritos? Não, a gente não tem noção disso. Nenhum ser humano conseguiria ler todos os livros que já foram escritos. Eu estou falando de livros. A nossa geração está produzindo muita informação, muito texto, muita mensagem, muito vídeo. E a quantidade de informação que chega até nós, ela é absurda. A todo momento. E aqui, é novidade agora. Daqui a 2 segundos já é notícia velha. Quer ver? Hoje, quarta-feira, experimenta ficar uns 2 dias sem assistir nenhum jornal, que ultimamente só estão falando sobre as atualizações do coronavírus. Você vai ver que quando você assistir, você vai estar atualizado naquele momento. Mas daqui a algumas horas vai sair uma nova quantidade de pessoas, vai ter uma atualização e aquela notícia que você assistiu de manhã, à tarde já ultrapassada. Isso antigamente. Que agora, com as mensagens, isso está muito acelerado. E esse é um dos motivos porque, às vezes, a gente compartilha mensagens falsas com muita rapidez. Chegou para a gente já quer passar adiante, porque a gente quer estar na frente, a gente quer ser relevante, a gente quer falar de coisas importantes, a gente quer mostrar o quanto a gente é importante, então a gente vai passando e, às vezes, não criva isso. Se nós parássemos apenas para pensar nesse processo, a quantidade de potocas que a gente passaria seria muito menor. Porque já passaria o tempo e a gente perceberia que aquela mensagem não era realmente tão relevante. Uma outra pergunta interessante para fazer sobre isso é, essa mensagem ela é verdade, mas vai ajudar alguém eu compartilhar isso? Vai mudar alguma coisa? Porque senão, meu irmão, para quê? Eu preciso esperar, eu preciso ponderar. Outra coisa, a notícia, a informação chegou, ela é verdadeira. Agora, é melhor eu compartilhar isso com várias pessoas ou é melhor eu fazer igual está lá no Evangelho de Mateus? Chegar com teu irmão, conversar com ele, falar onde ele errou, do que simplesmente levar essa mensagem adiante. Isso é fake news. E lá em Provérbios, inclusive o irmão Mário Jorge separou este texto, Provérbios, que fala que Deus ele abomina 6 pecados e um deles, o 7º, que causa, que de fato abomina, são a língua mentirosa, pessoas que compartilham coisas mentirosas sobre outras, a língua que se apressa para falar maldades. Isso é terrível diante do Senhor. Então eu preciso de fato chegar diante. Se eu não posso compartilhar com a pessoa, se eu não posso confrontá-la, então não vale a pena levar isso adiante, não, irmão. Agora, a maioria das mensagens que a gente recebe, elas não valem a pena. Mas nós somos igreja, a reunião dos santos. Somos a coluna, baseados na palavra, exaltamos a palavra, colocamos a palavra em evidência, que é a verdade. Nós protegemos a verdade da palavra de Deus. E eu afirmo para vocês, a palavra de Deus, ela vale a pena ser compartilhada.
Porque somente a palavra de Deus pode trazer transformação para este mundo perdido. E se a gente protege essa palavra, a expõe com sabedoria e criatividade, a gente vai conseguir ver pessoas sendo salvas e pessoas próximas da gente. Essa é a grande diferença, irmãos. E aqui me permita falar sobre isso, porque se você não está engajado em compartilhar a palavra de Deus, provavelmente você está engajado em qualquer outro plano, seja político, seja humano, e provavelmente você está compartilhando fake news. Nos últimos dias a gente vê grupos que se separam. Hoje em dia é tudo polarizado, né? Ou você é de fulano, se você compartilha tal mensagem, você apoia Bolsonaro, se compartilha não sei o que, você apoia Lula. E é como se você ou fosse um ou fosse de outro, e não sei como é que isso causa no seu coração, mas isso me perturba muito, isso me deixa enojado das notícias que chegam, da maneira como os dados são interpretados, mas quando eu vejo tanta gente envolvida nisso, a palavra de Deus me mostra que é porque essas pessoas não estão comprometidas em compartilhar a palavra de Deus. É isso que tem permitido que tantas pessoas, neste tempo de quarentena ainda mais, vivam consumindo e propagando notícias falsas. O Senhor não se agrada disso, meu irmão. Isso é pecado. Senão, a gente vai estar discutindo sobre tudo, porque a gente não está gastando o nosso tempo para compartilhar a verdade. E agora me permita, meu irmão. Se é para compartilhar a verdade, tem que ter sabedoria nesse processo. A gente não vai simplesmente sair citando versículos bíblicos isolados para uma pessoa que está numa agenda política. A pessoa tem uma agenda política e a gente vai utilizar versículos bíblicos isolados e vai achar que não, porque é verdade, a palavra de Deus não volta vazia, né, pastor? Então aí eu vou e jogo. Também não é assim. A palavra de Deus não volta vazia porque ela me transforma. E no processo da caminhada, domingo falamos sobre discipulado. Se eu estou disposto a discipular a pessoa, caminhar junto com ela, não é num post, não é numa mensagem que eu vou entrar para bater boca. É a minha vida, é um processo, é uma caminhada, é a sabedoria, é a criatividade nesse processo. Graças a Deus que Deus nos fez criativos, irmãos. E eu gostaria de ver ainda mais pessoas imersas na verdade da palavra de Deus, comprometidas a exaltá-la, comprometidas em compartilhar essa palavra. Porque, meu irmão, foi Deus que criou a igreja. E a verdade vem dele. Logo, nosso Pai despreza toda mentira e abomina todo tipo de mentira. A palavra de Deus vai dizer que o pai da mentira, na realidade, é Satanás. Agora, é verdade? É a verdade? Eu preciso levar adiante isso? Essas duas perguntas, tá? Chegou a notícia? Isso é verdade? Segundo, eu preciso levar isso adiante? Se sim, aí eu vou compartilhar. Irmãos, da experiência que eu contei aqui, da fake news que eu compartilhei, eu aprendi uma lição muito dura. Mas eu sei que eu ainda estou sujeito a cair nessas situações, nessas armadilhas que surgem contra nós. Hoje eu aprendi aí com muito mais calma. Eu aprendi que eu não preciso estar atualizado sobre tudo, mas eu preciso me atualizar sempre na palavra de Deus. O mundo que nós vivemos consome tudo, até as notícias. Sejam elas verdadeiras ou falsas. Tem gente que está sobrevivendo só disso esses dias. Derrigue-se um pouco, irmão. Não precisa ler todos os comentários. Não precisa estar atento a todas as opiniões contrárias. Porque a gente, de fato, precisa saber quem nós precisamos agradar no meio disso tudo. Nós precisamos agradar o Senhor. O nosso Senhor, ele abomina a mentira. Então, se de alguma maneira a mentira tem feito parte da sua vida,
mesmo com boas intenções, arrependa-se. Isso é pecado. Isso nos afasta de Deus. Isso impede que a glória dele brilhe em nós da maneira como deveria fazer. Eu acho que voltando ao tema da série, pecados da quarentena. A causa do pecado não é a quarentena, é o nosso coração pecaminoso. A gente se alegra com isso. A gente tem vontade de fazer todas as coisas que não agradam ao Senhor. A fofoca só tomou outros meios. E agora tem algumas leis contra esse tipo de potoca, contra esse tipo de fofoca, irmãos. Mas a palavra de Deus já falou isso, há muito, muito, muito tempo. Que a gente precisa ter cuidado com nossa língua, Tiago diz. Mas eu diria, hoje em dia, a gente precisa ter cuidado com a ponta de nossos dedos também. Assim como a nossa língua, a ponta dos nossos dedos está tocando fogo em muita coisa. Algumas pessoas fragilizadas até morrem por causa disso. Pessoas são expostas porque alguém acha algo interessante e acaba compartilhando. Eu quero contar uma última história para vocês de uma fake news que eu vivi. Né? Não foi sobre mim, mas foi sobre o ambiente onde eu estava. No início da quarentena, a gente tinha um treinamento marcado no Palavra da Vida. E o Palavra da Vida já tinha tomado várias precauções. A equipe que eu fui junto com a equipe, a gente também teve que entrar numa série de protocolos, tudo para resguardar as pessoas que já estavam confinadas dentro do Palavra da Vida, enquanto as pessoas aqui em Belém ainda não estavam confinadas, no Palavra da Vida os missionários já estavam. Pois você acredita que a gente teve que parar o treinamento pela metade? Pediram desculpa e que nós voltássemos para as nossas casas e que tivéssemos cuidado, não andássemos pelo centro de Benevides, porque estava rolando 3 mentiras, 3 fake news nos grupos de WhatsApp da cidade. Que lá no Palavra da Vida tinha gente confirmada com Covid, que tinha gente vindo de outros países que chegaram no meio da pandemia, tinha notícia que tinha seminaristas confirmados e era tudo falso. O problema é que os funcionários do Palavra da Vida já tinham começado a ser hostilizados na cidade e já tinha acontecido ligações de ameaças para a portaria do Palavra da Vida. E isso assusta. Sabe, as facetas que a mentira pode tomar, aí a gente olha e fala, meu Deus, mas eu nunca faria isso. Só que o pecado é isso, irmãos, é algo que entra no nosso coração. E se a gente não aprende a discernir, se a gente não tem real intenção de agradar o Senhor com os nossos atos, a gente será levado por isso. E por mais que nós não sejamos a pessoa que vai ligar e ameaçar, a gente é alguém que está colocando combustível nisso. Faça um compromisso com o Senhor. Diga para o Senhor, Senhor, eu não quero ter parte com essas mentiras. Eu não quero viver atribulado com essas teorias de conspiração. Eu quero ter um compromisso com a tua palavra. Se precisa pedir perdão hoje, meu irmão, por alguma fake news que já te atingiu, por alguma mensagem falsa que você propagou, pode pedir. Nosso Pai está pronto para te perdoar. Mas agora que você possa se levantar. E essa semana esse filtro venha passar com você com apenas 2 perguntas. E ao mesmo tempo, compartilhe a palavra com alguém antes de domingo. A palavra de Deus, a verdade. Aquela que ninguém duvida. A palavra que ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Essa palavra que me transformou. Essa palavra de amor que chegou até nós. E que mais uma vez nos conforta essa noite. Ore comigo. Meu Deus, o Senhor é bom demais. O Senhor é verdadeiro, o Senhor é amoroso. O Senhor é muito sábio, mas a gente não é. A gente não sabe de tudo. Às vezes a gente tem dado ouvido a situações que são mentirosas. Nós estamos pedindo perdão aqui diante do Senhor. Nos transforma, Pai.
que como a tua igreja, nós tenhamos um compromisso com a verdade, principalmente a tua verdade, que é a tua palavra, Pai. Que como igreja a gente realmente seja coluna e baluarte, que a gente proteja, esteja embasado e exalte essa palavra, Pai, e proclame e eleve essa palavra. Que o Senhor levante mais irmãos, assim como diz na tua palavra. Então, por favor, Pai, levanta mais irmãos, mais trabalhadores para poder proclamar a tua palavra, mesmo no meio da pandemia. Cair no pecado da fake news, Pai. Mas nos levante como verdadeiros proclamadores da tua palavra. E em nome de Jesus, amém. Irmãos, a Guija ainda está por aqui. Vou chamando logo ela para a gente poder cantar, ou pelo menos ouvir uma música mais uma vez. E eu gostaria que nesse momento você continue colocando diante do Pai a sua vida. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amava-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Esse é o amor do nosso Pai. Eu quero te convidar para as próximas semanas, meus irmãos. Começou hoje a série Pecados da Quarentena. Semana que vem a gente já vai receber nosso primeiro convidado, o pastor Tiago Marcondes, que é da Igreja Batista da Agulha, mas está no Rio de Janeiro. De lá a gente vai poder partilhar esse tempo e ele vai dar continuidade a esses pecados, já falando sobre, ele vai puxar para a questão sexual, como é que está sendo trabalhada nesse tempo da quarentena. Vamos olhar isso de maneira bíblica. Espero que você tenha sido tão edificado quanto eu estou sendo edificado nesse processo. Vamos orar mais uma vez? E aqui eu já me despeço de você. Receba um abraço virtual, talvez, se fosse possível. Mas que o Espírito Santo possa estar confirmando aí com você que nós somos irmãos, servimos ao mesmo Pai. Temos comunhão em Cristo. E eu peço que a graça salvadora de Jesus, o seu amor e essa comunhão do Espírito nos acompanhe hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Uma boa semana, meus irmãos.